seja bem-vindo ao nosso canal Simplesmente. Meu nome é Silvana Leone Calisto, psicóloga, e nós estamos numa série a pedidos um pouquinho mais longa. Então hoje seria a segunda parte sobre a cura das nossas feridas emocionais. Com isso, nós gostaríamos de estar lembrando alguns aspectos que nós falamos na primeira fase, no primeiro vídeo. Lembra? Eu pedi caneta, papel, celular, alguma coisa que te auxilie a escrever e anotar. Então eu faço essa mesma indicação agora. Pega lá alguma coisa que você anote, porque enquanto a gente vai falando, normalmente as associações são feitas e você acaba lembrando uma ou outra coisa. Também lembrando, nós não estamos nos propondo a fazer terapia online agora com os nossos vídeos. Nossos vídeos têm o objetivo de auxiliá-lo, ajudá-lo. No entanto, se você tem uma história que exige um acompanhamento, um tratamento, nós reforçamos a ideia de você procurar um bom profissional, alguém qualificado, que você se sinta tranquilo, porque isso vai lhe ajudar. Os vídeos são um auxílio para que você possa estar se auto-percebendo. A importância de se ver, de se reconhecer, é o início, é o primeiro passo para uma vida saudável, emocionalmente falando. A Organização Mundial de Saúde fala que a saúde emocional tem muito a ver com isso, sentir um caminho, um rumo, ter um sentido para a sua vida, perceber que suas qualidades, suas habilidades são bem aproveitadas, não ter obstrução por causa de algum fator emocional, muito pelo contrário, você querer aproveitar tudo aquilo que você tem e você ter força para enfrentar aquilo que ainda você quer conquistar. Essa é a nossa ideia. Nosso canal é simplesmente uma mente simples. Quanto mais simples, mais saudável, que você vai poder caminhar melhor. Nós estamos usando como pano de fundo do nosso estudo a história de José. José, filho de Jacó. Então, nós vimos no nosso encontro passado que Jacó nasceu numa família onde os pais tinham filhos preferenciais. E aí se começou uma ferida dentro de Jacó. E Jacó, como qualquer outra pessoa que não trata a sua ferida, gera mais ferida. Se você não se tratar, você vai ser uma pessoa que vai tender a levar essa ferida para frente. E aí nós dávamos continuidade, onde ele teve um filho, e esse filho de Jacó, por ser da mulher que ele amava, ficou preferido. E Jacó não disfarçou. Deu túnica bonita, tratava José de uma forma diferenciada. José, por ser o caçula, ficava mais próximo do pai e bancava dedo duro dos irmãos. E aí nós vimos que esses irmãos foram gerando um ódio tão grande por José, que maquinaram a morte dele. E por fim não o mataram, mas o venderam ao Egito. No Egito, José, depois de um certo tempo, se tornou o governador do Egito. Veio ser um homem famoso, um homem poderoso. E depois, quando o Egito teve as vacas gordas, o período de abundância, José, de uma forma sábia, instruída por Deus, recolheu os mantimentos. E na época em que houve falta de mantimentos, esse tempo que ele armazenou permitiu com que ele atendesse a população. Mas não só a população do Egito, como todo mundo que morava perto, vinha até o Egito para buscar mantimento. E nessa, os irmãos de José acabam indo até lá sem saber que José era governador do Egito. Mas José acaba encontrando esses irmãos. Eu sei que você já deve conhecer bem essa história, porque nós já tivemos filmes, inclusive, detalhando, porque é uma história muito bonita. Mas o que eu queria chamar a sua atenção são por essa formação de feridas que vão ocorrendo. E queria que você parasse e pensasse comigo uma coisa. A análise transacional fala que você tem estados de ego onde você vai formando o teu emocional. Isso é normal, não é gente patológica, gente doente que tem isso. Não, toda pessoa tem isso. Então, a primeira fase é a fase da criança. Então, veja uma criança bem pequena, 1 ano, 1 ano e meio, até algumas a 2 anos, ela trabalha e funciona só no estado ego criança. Como que ele se manifesta? De 3 formas. Rebelde. Não quero! Se joga no chão, esperneia, morde, bate. Tem a criança submissa. Você só de olhar...
desculpa, chora, não consigo, não posso, me ajuda. E tem a criança criativa, aquela que pega um pedacinho de pau, já brinca, vira caminhão. E de onde vêm as mentiras também é dessa criança criativa. Bom, essa criança, com o passar dos anos, ela vai ser internalizada e ela tá aí dentro de você. Você pode ver que ela se manifesta de vez em quando. Então, quando alguém vem pegar no teu pé, você tá meio de mau humor, larga no meu pé, não me enche, eu faço como eu quero. É a tua criança rebelde. Quando você leva uma babada ou você fez algo errado, alguém se decepciona com você, você chora. Você me perdoe, desculpe. Mesmo você sendo adulto, essa criança está aí dentro de você. Quantos adultos vivem mentindo por medo? A maior parte das pessoas mente por medo. Tem uns que mentem por hábito, mas muitos mentem por medo. A mulher comprou algo para ela, o marido, quanto foi? Custou 200, ela, 100. 100? Só isso? Promoção. Então ela mente porque a criança dentro dela tem medo. Depois, com o passar dos anos, nós, quando éramos crianças, fomos internalizando a figura de autoridade do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, tia, professor. Ou seja, esses adultos que estavam à sua volta, você como criança vai absorvendo e vai internalizando. Tanto é que quando criança, você tem que ficar, não, para, sim, e aí a criança vai. Depois de um tempo, a criança está dentro dela. Ela vai pegar algo errado, olha para você, não, não. Ou seja, ela já está internalizando a censura, o limite, as normas, as leis, as normas morais. Isso nós chamamos na análise transacional o ego pai. Ou seja, você tem, eu tenho. E ele se manifesta de duas formas. Tem o pai autoritário, cala a boca, chega, pare. Como tem o pai protetor, tadinho, vem aqui, eu te abraço, eu faço isso para você. Nós temos os dois, só que você vai perceber que um se manifesta mais que o outro, devido à sua personalidade e devido ao número de pessoas amáveis ou não amáveis que viviam perto de você. Se você teve uma educação de uma pessoa extremamente rigorosa, austera, ela vai colocar freio em você e você vai internalizar isso. Agora, se você teve ao seu lado uma pessoa amorosa, querida, protetora, você também vai internalizar isso. Mas a mistura com a sua personalidade, que tem gente que tem uma personalidade mais pacífica, que gosta mais de ajudar. E tem gente que tem aquela personalidade mais de trator, né? Gosta de fazer as coisas, saiam da frente, senão ele atropela. Então você imagina essa personalidade somada a um convívio com pessoas autoritárias, vai se manifestar muito na vida dela, esse pai autoritário. Então como que ele se manifesta no dia a dia? Você às vezes está no trabalho e olha assim, que coisa horrível, você pode até não falar, mas você olha para o teu colega, como que ele pode ficar o tempo todo na internet? Horário de trabalho, fica aí, que coisa horrível, vou mandar uma denúncia anônima para o meu chefe. Então, tem alguma coisa assim mais rude. Ou você fala, que folga é essa, cara? Olha só o teu jeito, você não tem vergonha? Horário de trabalho. E tem também aquele protetor. Sabe aquela mulher que anda com remédio para cólica menstrual, sendo que ela já tirou até o útero? Sabe, aquela pessoa assim, super pacífica, protetora, cuida, traz casaco, quer cuidar de todo mundo. Então esse é o estado de ego pai. O estado de ego pai, ele se revela dentro de nós normalmente em situações que nós julgamos ou apoiamos uma pessoa. Então você vai perceber no seu dia a dia que você tem uma tendência mais a querer ajudar ou a querer criticar e julgar. Ah, tá bêbado porque não tem juízo, é vagabundo, não quer fazer nada. Ou você olha, gente, coitado, será que a educação que ele teve, não teve oportunidade? Então você vê esses dois estados de ego. Se manifesta mais um ou mais outro, exatamente dentro daquilo que eu falava, do seu processo educacional aliado à sua personalidade. E por último, o estado de ego adulto. O que é o adulto? Pense, avalie, reflita. É tudo aquilo que você pode trazer para o teu racional. O adulto é o estado de ego que mais vai trazer estabilidade à sua emoção. Então eu queria muito que você levasse em conta isso. Normalmente nossas feridas,
ela está no estado de ego criança, onde você se sente impotente, incapaz, onde foi rotulado uma série de coisas na sua vida e cicatrizaram você. Às vezes você mesmo é o seu algoz. Eu sou uma burra, eu sou uma idiota, não faço nada certo, nada que eu faço é bom o suficiente, eu nunca vou para frente, fico sempre no lugar, abandono tudo que eu estou fazendo. Então, você mesmo usa o seu estado de ego pai para bater no seu estado de ego criança. E com isso, você começa num processo de autodestruição. A psique saudável é a que estimula o adulto vir em ação. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer? Vamos supor, um dos casos que eu mais recebo aviso. Fui abusada pelo meu avô, pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu tio. Então, a pessoa, quando foi abusada, a sua criança se sente culpada, se sente lesada, se sente ferida. Ela continua sendo abusada até hoje? Não. Frequentemente hoje ela é uma adulta. No entanto, a criança lá dentro está ferida. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar em contato com essas memórias, entender que existe essa criança que precisa ser curada e eu, adulta, atender e ajudar essa criança a ser restabelecida, restaurada, retirada desse buraco. Uma ocasião eu contei para vocês até em outros vídeos de uma mulher que tinha sido abusada pelo seu tio quando era criança e nunca mais encontrou ele, ia ter um encontro de família. E ela me disse assim: Silvana, eu estou extremamente temerosa, insegura, porque eu vou encontrar meu tio. Mas eu parei, pensei, ela tinha mais ou menos uns 36, 38 anos. Aí eu tentei fazer o cálculo e eu falei: desculpa, quantos anos seu tio tem hoje? Ela disse: meu tio, eu acho que ele deve estar, vamos lá fazer os cálculos, se ela tinha uns 3, 4 anos quando ele abusava, ele devia estar beirando os 70. E ela disse: mas ele está tão debilitado que ele está em cadeira de roda. Eu disse: escuta, quem aqui que tem que ter medo? Você ou ele? Porque entre nós, você é forte, vigorosa, sadia. Pega a cadeira de roda daquele velho, empurra numa escadaria abaixo. Quem que tem que ter medo? Ela olhou. Como assim? Eu disse: entenda, quem tá com medo é sua criança. Então, você adulta é como pegasse na mão da sua criança e dissesse: vamos lá, engancha aqui, eu cuido de você. Se aquele velho vier encher as paciências, ó, nós pegamos ele. Acalma a tua criança. Porque afinal você tem que se enxergar que você não é mais criança, você hoje é uma adulta. E no pior das hipóteses, digamos que ele fosse um homem forte, viril, viesse pro teu lado, tchum, dava um joelhaço nele, né? Ou você chamava alguém. Socorro, socorro, velho tarado, meu tio. E você chamava. Então você perceba que você tem que se empoderar, entender que você pode fazer algumas coisas. Frequentemente, a gente percebe as pessoas presas lá no passado. E elas se enxergam presas no passado. Como era o menininho que apanhava de todo mundo, ele ainda acha que ele vai apanhar. Eu lembro de um rapaz, 1,84 m, forte, e ele andava todo encolhidinho. Eu, hello, se enxerga. Você tem 1,84 m, músculos, força. Se alguém vier mexer com você, apanhar você não vai. Talvez você bata e leve, mas só apanhar como antigamente não. Então as pessoas não se enxergam. E quem faz essa constatação é o meu eu adulto. Então eu tenho que falar: eu era criança, tinha medo de matemática. Hoje eu sou adulta, se eu quiser eu posso aprender matemática. Eu não consegui aprender inglês. Hoje eu sou adulta, se eu quiser eu posso aprender inglês. Então, desmistificar essas crenças da minha criança, tirar a crença da minha criança que me domina, é parte dessa cura emocional que você precisa. E outra coisa, o seu adulto também tem que fazer o pai interior que te critica calar a boca. Então tá lá você, digamos, vamos lá, vamos dar uma suposição. Você tá fazendo ginástica, você quer ficar com um corpo interessante. Aí depois de um mês de ginástica você vai para frente do espelho, você olha
E aí aquele pai interior fala: não emagreceu nada. Continua parecendo uma porca gorda. Você para e manda ele calar a boca. Stop. Não tem porca nenhuma aqui. Aqui tem uma atleta em desenvolvimento. Vocês percebem? Mude a crítica por uma constatação real, mais positiva. Gente, eu não devo estar igual se eu estou fazendo atividade física faz um mês. Talvez eu não emagreci os 30 quilos que eu quero emagrecer. Mas eu já estou com mais disposição, eu já estou mais alegre, eu já tenho mais força, já estou com mais resistência. Então, fale essas coisas boas. E toda aquela crítica interna que vem sobre você, isso de nada serve, isso de nada adianta. Então, perceba quais os pensamentos que mais ocupam a sua mente. Coisas boas? Ou coisas que arrancam a sua força, a sua energia. Então, elimine esses pensamentos que arrancam a sua energia. Você pode estar pensando, mas Silvana, eu sou realmente essa pessoa zero esquerda. Você não me conhece. Eu sou um caos. Não tem nada de bom em mim. Eu discordo. Pare e comece a conversar com você mesmo. Comece a avaliar na sua vida para você mesmo. Não tem nada de bom em mim? Não tem gente que se aproxima, que me acha uma pessoa agradável, no mínimo simpática, uma boa amiga, uma boa pessoa, uma pessoa de caráter? Então, veja isso e comece a falar isso para você. E use pensamentos que venham te ajudar. Eu posso melhorar, as coisas boas podem acontecer, e isso vai ajudar você a mudar esse contexto. Então, mude todo o programa negativo, que a gente chama de cognição negativa, por cognições positivas. Não é força do pensamento, não é isso. Mas é uma análise real, verdadeira, no entanto positiva sobre você. Estimulando a tua psique de forma positiva. Então, eu tô gorda, tô obesa. De vez eu dizer, eu sou uma gorda, obesa, eu vou falar para mim mesma, eu posso emagrecer. Eu não tenho uma boa colocação profissional. De vez me dizer, eu sou burra, uma idiota, eu posso progredir, eu posso estudar. Essas questões vão animar você. E hoje os estudos mostram que quando você começa a ter essa perspectiva positiva de sucesso, a tua psique e a tua química interna favorecem o teu corpo todo, inclusive em tratamentos médicos. Pessoas que estão em tratamento oncológico, os médicos constatam a diferença dos que têm uma perspectiva e uma mentalidade favorável ao tratamento do que aqueles que já se entregam. Eu acho que não vai dar em nada, eu vou morrer mesmo, essa doença é muito agressiva. Então a imunidade cai e o avanço da doença é exponencial. Então, nesse sentido, nós precisamos avaliar o quê? Vamos colocar cognições positivas. E eu te estimulo a ser um agente de cura onde você está. Mude as frases negativas, críticas, por uma perspectiva positiva. Ou no lugar de, gente, como você falou desafinado, como você cantou desafinado. Gente, você tocou muito bem o violão. Mas eu desafinei, mas o violão você tocou muito bem. Na próxima, a sua voz vai acompanhar melhor. Então, o ânimo é ao outro para aquela pessoa que está buscando melhorar. Então, nós estamos falando sobre estado de ego, criança, pai e adulto. Então, eu estou estimulando você a viver com o teu estado de ego adulto, dominando a situação. Você pode pensar, mas Silvana, eu não vou me tornar uma pessoa muito racional, fria, calculista. Não, porque o estado de ego adulto, quando você chega num aniversário, você vê que o chefe não tá, você vê que a diretora do RH não tá, que você pode soltar a franga. Então você vai dizer, bora, vamos brincar, vamos fazer bagunça, vamos contar piada, vamos nos divertir. Por quê? O adulto avaliou o contexto, viu que você pode se soltar. Eu já soube de gente que andou se soltando em festa de trabalho e tava lá o diretor, tava lá a diretora de RH e depois disso ele perdeu a promoção
e não foi cotado como um futuro gerente. Por quê? Porque ele largou a franga sem o adulto avaliar direito. Não dá para fazer isso em qualquer lugar. Não dá para falar determinadas coisas para qualquer pessoa. E isso é o adulto que avalia. A criança é o nosso foco de tratamento. Então, eu queria agora falar com você que lembrou de determinadas situações que a sua criança sofreu. O que eu sugiro? Tenta entrar em contato com essa criança. Se for o caso, fecha teus olhos. Tenta lembrar, às vezes com o auxílio de uma fotografia, como era a tua carinha quando você era criança. E tente, como adulto, entrar, se colocar naquela situação, encontrando a criança naquela situação vexatória, naquela situação de abuso. Então é como se você, adulto, encontrasse a tua criança e a confortasse. Hoje, as pessoas estão com a psique doente porque ainda elas se sentem sozinhas, ainda elas se sentem abandonadas. Em uma ocasião, eu estava dando uma palestra e depois da palestra, uma senhora me procurou e disse: enquanto você falava, eu lembrei que quando eu era criança, o meu pai morreu. E as pessoas que vieram atender não perceberam que ela era filha do falecido. Uma que percebeu deu um comprimidinho, vai dormir. E quando ela acordou, o funeral já estava ocorrendo. Então ela, pequenininha, foi acompanhando os irmãos, a mãe, os amigos. E ela, no meio da multidão, ia acompanhando aquele caixão, sabendo que o pai dela estava lá dentro. Quando chegaram no cemitério, na hora do sepultamento, ela tentou subir numa tumba ao lado para tentar enxergar melhor o pai, porque era o grande amigo dela. E as pessoas não perceberam que aquela menininha de 6 anos ali era a filha dele. E todos preocupados em confortar a viúva e os filhos mais velhos, depois que sepultaram aquela pessoa, foram embora do cemitério e a menininha ficou ali, porque afinal o amigo dela estava enterrado ali. E naquele dia, quando eu estava dando a palestra, ela disse: Silvana, eu senti Jesus chegando do meu lado e me falando: você ainda está lá naquele cemitério, mas você não estava sozinha, eu estava com você. E ela disse: Silvana, naquela hora ele me deu a mão e eu, menina, ele me tirou daquele cemitério. Então, gente, quem tem fé e crê em Cristo Jesus, fica aí a deixa. Convida Jesus para participar com você dessa situação, para retirar você dessa situação que te traumatizou, dessa situação que até hoje você não conseguiu superar. Não fique no lugar onde você recebeu o abuso, onde você foi traumatizado. Na sua mente, se veja saindo desse lugar, deixando esse lugar. Os que não creem em Deus, não creem em Jesus, façam isso com o seu ego adulto. O adulto vai lá e retira. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, convide Jesus para, junto com o seu adulto, ajudar a sua criança a sair desse lugar. A vantagem de quem crê em Cristo Jesus é esse acolhimento. Um acolhimento não humano, mas um acolhimento divino, que vem suprir todas as áreas da sua vida. Bom, gente, esse preâmbulo todo que eu dei para vocês da análise transacional seria o centro do processo de cura interior. Eu espero que quando vocês ouviram isso, vocês possam estar entendendo o que você precisa fazer. Algumas pessoas, ao me escreverem, elas têm uma expectativa de a gente, via WhatsApp, conseguir ajudar vocês terapeuticamente. Eu queria falar que isso não é possível. Você precisa procurar um terapeuta, fazer uma terapia, no caso de você não conseguir sair dessas etapas, sair desses traumas sozinhos. Isso significa que você precisa de um auxílio profissional ou uma pessoa que caminhe com você. Infelizmente, com mensaginha a gente não resolve o assunto, porque é muito mais profundo. Mas eu acredito que você, ouvindo mais de uma vez este vídeo, você vai conseguir acessar algumas memórias e você vai conseguir ir a esses lugares, não só mais como criança, mas como adulto, convidando Jesus para te acompanhar e retirar você dessa situação traumatizante. Desafio você a fazer isso. Se você conhece alguém que passou por uma situação similar,
Compartilhe esse vídeo. Ajude essas pessoas também a entrarem em contato com as suas feridas e não ficarem mais lá. Gostou? Dá um like. Um abraço, um grande beijo para vocês. Tchau!